Bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 15 de julho de 2021. 15 de julho de 2021. Glória a Deus, quinta-feira. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus familiares. Em nome de Jesus. Bom dia, minha tia Alzira. Parabéns, vovó. Mais um neto. Deus abençoe você também, a toda a família, o Beto, a Eliane, filhos, todos os outros filhos da tia Alzira, todos os seus netos, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor. Glória a Deus, mais uma vitória, mais uma bênção, mais um derramar do Senhor, né? Porque o nascimento de uma criança na casa da gente, na nossa família, significa renovo, significa restauração, significa reconstrução, significa restituição, significa começar de novo, renovo. Então que o Senhor esteja sobre a nossa vida também, pastora Mara, todos os seus queridos, seu Ulisses, família, filhos, genro, nora, netos, Deus abençoe a todos, também a Eva, o Carlos, Deus abençoe a presença, o poder, o mover do Senhor sobre cada um, Eva, Carlos, filhas, genros, netinho, em nome de Jesus. Também o Senhor abençoe o João, Roseli, a Ângela, a dona Polônia, Deus abençoe a todos os familiares. Também o Senhor esteja sobre a vida da minha tia Rosália e juntamente com ela todos os meus tios, primos, seus sobrinhos, netos, genros, noras, a presença, o mover, a plenitude, o poder do Senhor, meus pais também, seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, Deus abençoe a todos, o Senhor se derrame poderosamente, abundantemente, pastora Eliane, junto com o pastor Celso e todos os familiares também, o Senhor abençoe a Amanda, Deus abençoe também a toda a família da Amanda, o Fábio, os filhos Julinha, Luquinha, também os seus pais, Manteiga, Rosângela, Bruna, e também a Márcia, e também a Fabiana, e a Renato, o Vinícius, todos ali, o Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus também, sobre a Elô, Wesley, filhos, familiares. Deus abençoe, o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Estamos orando pelo Márcio, né, Thaís? Estamos orando pelo Márcio, que o Senhor esteja visitando ele, está na UTI, ainda se recuperando da Covid-19, e a Thaís tem orado, nós temos orado, clamado ao Senhor pela vida do Márcio, pela sua saúde, pela sua recuperação. Não é um momento fácil, mas na casa, na presença, no mover, na comunhão do Senhor, no âmbito de corpo, de igreja, tudo nós podemos, porque as portas do inferno não prevalecem. Então nós declaramos essa verdade espiritual e também o derramar do poder, da vida, da salvação em Jesus Cristo sobre nossos queridos, nossos familiares, em nome de Jesus. Bispo Antônio, Deus abençoe Suzy, Priscila, a todos os queridos familiares, Bispo Antônio, também pastor José Pinheiro, né, estão trabalhando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, a plenitude, a graça, o mover do Senhor se estabelecendo, derramando da sua bênção, da sua vida abundante, derramando das suas promessas, e que nós possamos andar vigorosamente, porque a alegria do Senhor é a nossa força, em nome de Jesus. Glória a Deus, estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor, estamos meditando na palavra em Mateus capítulo 25. Na verdade eu coloco Mateus 25 como base, né? É Mateus 21, 22, 23, 24, 25, exatamente o sermão escatológico de Jesus, onde Jesus não apenas fala a partir e através de parábolas de maneira muito profunda sobre o que significa os últimos acontecimentos, mas ele dá todo um panorama, né? Ele dá toda uma cronologia de fatos, e em cima dessa cronologia de fatos nós temos nos desenvolvido, pensado a respeito. Quando você vai lendo e vai pontuando cada princípio, cada conceito, você percebe que a escatologia ela não é um tema difícil, é apenas
cheia de detalhes e por causa. Aí que está o problema, por causa da intervenção de comentários, de pessoas, de filmes, de livros, livros e livros e livros, que são mais contos, que são mais romances, né? E naquilo que se propõe, olha, ninguém está falando contra o livro, ou ninguém está falando contra um filme, né? Existem séries a respeito, e você percebe um monte de coisa, anjos, demônios, diabo, Lúcifer, e tudo junto, E aí a pessoa, porque às vezes a gente está, vamos chamar assim, desarmados, né? Por causa nem sempre de um conhecimento profundo da palavra, a gente começa a confundir, a misturar as estações. Mas quando você vai diretamente para a palavra de Deus, e na palavra de Deus você consegue estabelecer fundamentos, então não tem problema de assistir filme, novela, seja lá o que for, porque isso nunca não vai te confundir, né? Então nós estamos falando sobre isso, e eu falei para você que uma maneira fácil de estudar escatologia é colocar os eventos e cada peça como um grande quebra-cabeças, né? Você colocar cada peça e depois você entendendo cada momento. E aí você junta, fica fácil. Nós começamos falando dos grupos, né? Principalmente dos grupos, né? Lógico, lá no capítulo 22, 23, princípio das dores, e tudo aquilo que Jesus fala, com certeza, mas depois a gente foi falando sobre, no que diz respeito ao arrebatamento, porque todas as escolas teológicas, elas divergem no arrebatamento, se é antes, se é depois, se é durante, e também sobre o milênio, se já estamos vivendo o milênio, já estamos antes do milênio ou estamos pós-milênio. Então são apenas 2 temas no máximo. O restante de todo o conceito escatológico, a maioria das escolas elas concordam, né? Então dentro dessa linha de raciocínio nós estamos falando sobre esses grupos. O grupo de Israel, o grupo gentílico e a igreja de Deus. Para cada grupo o Senhor tem uma maneira de tratar em momentos diferentes. E aí que nós começamos a entender os detalhes e porque as pessoas fazem uma certa confusão. Por quê? Porque as pessoas não têm a divisão dos grupos na cabeça. Por exemplo, aí a pessoa vai falar assim, mas a marca da besta, o governo do anticristo, espera aí, mas o governo do anticristo, ele será estabelecido, e aí o cronômetro de Daniel começa da 70ª semana, começa quando, na manifestação daquele que é a segunda eficácia de Satanás, né, que é a última semana. Então, para que aconteça isso, é necessário antes o quê? O princípio das dores, depois a tribulação, e dentro dela, como Jesus chama, da grande tribulação, como jamais houvera anteriormente, né? Jamais a humanidade passou por essa grande tribulação que o Senhor Jesus pontua, né? E outros falam a respeito, Daniel e Paulo falam muito detalhadamente a respeito, então você percebe que aí você vai entendendo os tempos. Mas nesse momento, a igreja, né, chamada de noiva, vai se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Ainda não é a volta, estamos falando do arrebatamento. O arrebatamento não é para a igreja fugir do planeta Terra, o arrebatamento não é a prova que o mundo vai falir, como alguns comentam, escrevem e colocam filmes e novelas a respeito, não tem nada a ver uma coisa com outra. É apenas para que aqueles, né, que foram fiéis, como diz a Bíblia, fiéis até a morte, então eles estarão sendo, né, separados para receberem a coroa, claro, da noiva, né, a constituição e o reconhecimento da noiva nas bodas. Quem irá para essas bodas? Exatamente aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro, que foram fiéis até o fim, e aí eles receberão.
Primeiro, os mortos, como Paulo fala em Tessalonicenses, né? Depois, aqueles que estão vivos terão seus corpos alterados, transformados de incorruptibilidade para corruptibilidade, de corruptibilidade para incorruptibilidade, né? Como diz a palavra, no piscar dos olhos. Então, todos nos encontraremos. Falando de ressurreição, a gente percebe que haverão duas ressurreições, e a gente conversou antes de ontem e ontem também. Por que duas ressurreições? Porque a primeira ressurreição é a dos justos, e a segunda ressurreição é a dos injustos. Por que a primeira dos justos? Porque será a ressurreição para a vida, enquanto que a segunda ressurreição será a ressurreição para a sentença, né? Para o julgamento eterno, que depois a gente vai ver, possivelmente hoje, se não der tempo, amanhã a gente vai ver o próximo tema, que é julgamento eterno. Então, a Bíblia fala juízo eterno, né? Então, dentro dessa linha de raciocínio, a gente está falando sobre ressurreição. Por que que o Senhor separa uma ressurreição da outra ressurreição? Presta atenção, preste atenção. Desde o tempo do dilúvio, o Senhor nunca vai tratar os grupos igualmente. Ainda que a linha de raciocínio seja a mesma, ainda que o sentimento seja o mesmo, ainda que a palavra seja a mesma, mas para cada um, ele vai, em momento distinto, tratar de cada grupo, tá? Então, vou pedir para você prestar atenção mais uma vez. Então, o Senhor não vai tratar, não vai julgar o povo de Deus para galardão, para recompensa. Ele não vai julgar ao mesmo tempo que vai julgar aqueles que será para juízo eterno. Por quê? Porque é assim que o Senhor age. Peguemos a história de Noé. Teve dilúvio para ambos os grupos? Teve. Mas o grupo que servia ao Senhor foi tratado diferente. Vamos lá para a saída do povo da terra do Egito. As 10 pragas aconteceram? Aconteceram. As 9 primeiras, né, as 9 primeiras não, as 9 pragas, enquanto todo o povo do Egito sentiu as 9 pragas, os moradores da terra de Gósen foram preservados. Sempre eu falo para você que a gente sempre será morador da terra de Gósen. Se você crê que você vai ficar na tribulação, ou se você crê que você vai sair no meio da tribulação, ou se você crê que vai sair antes da tribulação, não tem problema. Essa questão, desculpe falar dessa maneira, é uma questão de só menos. Por quê? Porque é lógico que nós não vamos experimentar do cálice da ira de Deus. Eu já falei isso para você. O cálice da ira de Deus é para um grupo. Mas aqueles que temem ao Senhor, que Apocalipse chama de bem-aventurado, porque participará da primeira ressurreição. É lógico que você, ou eu, ou nós que estivermos servindo e temendo ao Senhor em espírito e em verdade, servindo ao Senhor em espírito e em verdade, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, nós não vamos experimentar do cálice da ira. Por quê? Porque o cálice da ira é para aqueles que não têm a marca do sangue. É para aqueles que não declararam Jesus como Senhor e Salvador. Parece que eu estou falando uma coisa, mas diante dos temas, diante dos livros, dos comentários, das pregações, dos congressos, gente falando aos 4 cantos da terra, eles falam uma série de coisas que não tem como. Porque Deus não vai tratar. Ainda que, se for necessário, esses grupos estiverem no mesmo ambiente, tipo Isaú e Jacó, tipo Abel e Caim, tipo o povo no Egito, no tempo da escravidão dos hebreus, e os hebreus, tipo Mordecai e Esther diante de todos os povos e da sentença dos medos persas no tempo de Assuero. Em todo momento o Senhor sempre livrou, sempre guardou, sempre preservou aqueles que o servem. Sempre.
É por isso que eu falo para você que nem sempre esse tipo de tema é um tema para ficar discutindo, e aí você vai lá na televisão, aí ficam pastores defendendo uma tese, outros pastores. Eu acho até saudável, desde que as pessoas que estejam ouvindo estejam amadurecidas para ouvir, porque senão fica uma confusão. É um que fala, é o milênio, e é não sei o que lá, e é a nova era, e é o anticristo. Então, antigamente se achava que o anticristo era Saddam Hussein, escreveram livros a respeito. Tadinho do Saddam Hussein. Uma terra longínqua, distante, num país pobre, miserável. Mas, né? Aí depois acharam que era o Papa, o anticristo era o Papa. Não tem como ser o anticristo Papa, porque se possível for, vai enganar os escolhidos. Então, não vai, o Papa não vai enganar, por quê? Porque os escolhidos são aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, não tem como. Porque são narrativas, são discursos completamente diferentes, pelo menos para aqueles que conhecem a palavra, né? Porque vira e mexe nos grupos, as pessoas colocam tanto uma ministração, uma palestra do Papa, como a ministração e a palestra do pastor. Aí eu fico pensando, mas será que essas pessoas sabem o que está acontecendo? Elas têm discernimento, mas cada um é cada um, ado, cada um no seu quadrado. Mas para nós que estamos aqui na nossa comunhão diária, isso não é saudável. E isso não traz edificação muitas das coisas que acontecem por aí, até mesmo os servos de Deus. Entre aspas, quando eu chamo servos de Deus, porque eu não os conheço. Então, para mim, como diria o pastor Caio Fábio, há 30, 40 anos atrás, ele já falava uma coisa que era uma frase dos pastores antigos, que ele dizia o seguinte: é melhor eu chamar o endemoniado de irmão do que chamar o irmão de endemoniado. Então eu prefiro chamar todo mundo de irmão, porque eu não conheço. Mas daí eu reproduzir, eu distribuir palestras, ministrações, porque esse cara falou uma coisa, olha, tem que tomar bastante cuidado, porque é nisso que a igreja está enfraquecida, porque a igreja não tem identidade. Quando você tem identidade, você pode assistir uma novela, um filme, você pode estar em qualquer ambiente, porque a tua identidade vai fazer a diferença. Agora, quando você não tem identidade, então não tem jeito. Qualquer coisa, qualquer vento de doutrina vai fazer um estrago tremendo. Então, quando eu me proponho, junto com você, a lermos a palavra e pensarmos, é porque estamos falando de escatologia segundo a palavra. E o que nós não sabemos, que ainda não está totalmente revelado, nós não sabemos, deixa para lá. Não tem problema. O dia que Deus quiser, ele vai revelar, ou então, se não quiser, como diz Paulo, se houver momento, amém. Se não tiver, não tem problema, né? Por quê? Porque não faz parte integrante da nossa fé. Não obstante nós sermos curiosos, não obstante nós podermos pedir sabedoria, não obstante o Senhor derramar liberalmente sabedoria para aqueles que pedem conforme diz a palavra, mas isso não significa que nós saibamos de tudo. Vamos lá. Primeiro pegando o arrebatamento, eu falei para você que tem dois grupos, né? O primeiro grupo, aqueles que são para a justiça, o grupo dos justos e o grupo dos injustos. Estamos falando do grupo dos justos no arrebatamento, né? Na ressurreição. E aí eu falei para você que dentro desse grupo estamos subdivididos em três partes. A primeira parte é aqueles que ressuscitaram com Jesus, que são as primícias. Esses que ressuscitaram com Jesus, na ressurreição de Jesus, no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, esses ressuscitaram junto com Jesus, porque são as primícias, mas esses que ressuscitaram junto com Jesus voltaram a morrer. Não foram ressuscitados conforme Jesus, com corpo incorruptível, tá? Morreram de novo. Outros, aqueles que estão morrendo a partir, né, do serem alvejados, como diz a palavra, com as suas vestes no sangue do Cordeiro, conforme diz Apocalipse,
né, que estão, é esse grupo que está sendo acrescentado a cada dia, né, até a volta do Senhor Jesus, até o momento que todos subirem com ele para as bodas do Cordeiro. E você tem um outro grupo que vai se unir a Jesus, porque passará, aí é que está a questão, porque passará possivelmente por toda a tribulação e possivelmente pelo governo do anticristo, mas essas pessoas não se, vamos dizer, não se contaminarão com a doutrina do anticristo, né? Não se contaminarão com a marca da besta e não se contaminarão com o governo do anticristo. Lembra que eu falei para você? É um tipo de uma trindade, entre aspas, né? Que não tem nada a ver, mas é uma cópia barata da trindade, porque é o diabo, né? E são as duas bestas. Quem são essas duas bestas do Apocalipse? É o anticristo, né? Que é o governo, e é o falso profeta, né? Que seria o governo espiritual e o outro é o governo político. Então vamos dizer, essa ação tripartite é que vai fazer a diferença no tempo da tribulação e da última semana. Então, esse grupo, haverá um remanescente nesse grupo que se converterá a Jesus? Sim, principalmente e prioritariamente o grupo de Israel. Por quê? Porque Apocalipse fala que eles não aceitarão a marca da besta, não se prostrarão diante do anticristo e serão pessoas de identidade. Lembra que eu falei para você que o judeu, as pessoas podem falar o que quiserem, mas tem uma identidade muito forte. Haja visto o que acontecia no Terceiro Reich, na Segunda Guerra Mundial. Como que os alemães descobriam os judeus que estavam escondidos, né, na Segunda Guerra Mundial? Fácil. Foi apenas esperar o dia da Páscoa. Foi apenas esperar a sexta-feira, entre sexta e o sábado, que é o Shabá do judeu. Por quê? Porque naqueles dias eles acendiam velas. Então não tinha como. Por mais que eles se escondessem nos porões, em lugares, em cavernas, em buracos, debaixo das casas e tudo, mas eles acendiam a vela. Então eles sabiam que era só aguardar, e aí os alemães conheciam, nesse sentido, a palavra de Deus, e sabia que havia o Shabá, e havia também, né, todas as comemorações, as 7 festas dos judeus, todas as celebrações, e eles sabiam qual era a data das celebrações, e eles ficavam de campana. A hora que acendiam a vela durante a noite, eles sabiam que ali naquele lugar tinha um judeu. Em segundo lugar, eles também identificavam por causa da cirurgia da fimose nos homens, ou seja, da circuncisão. Então eles pegaram muitos judeus, os homens, principalmente os homens, por causa disso. Então essa identidade é muito forte. Eles não estão assim os judeus não estão de brincadeira para relativizar a identidade deles. Então obviamente esse grupo, infelizmente, porque não está, né, aberto ao momento da graça que nós estamos vivendo, porque a porta da graça está aberta para todos os grupos, grupo de Israel, grupo gentílico, igreja de Deus, todos os grupos. Então, mas aí é necessário uma relação individual com Deus, e muitos ainda não haverão tido essa experiência pessoal, certo? Falando ainda sobre arrebatamento, para terminar, e eu falei para você da colheita, que é exatamente a visão da colheita, quando diz lá em Levítico capítulo 19, versículo 9 o seguinte: quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegará totalmente, nem espigas caídas colherás da tua messe.
Ou seja, eu falei para você que vamos dizer, na agricultura, conforme a lei de Moisés, havia os rabiscos. Hoje em dia, no interior, na agricultura aqui no Brasil, chama de recarte. O que que é? É aquela que quando a pessoa vai colher, cai, acidentalmente cai. Coisas da colheita durante o caminho, durante o processo da colheita. Então, segundo a lei do Senhor, através de Moisés, essa agricultura caída, derrubada, acidentalmente, tinha que ficar no campo. E nos cantos também da propriedade também não se colhia. Por quê? Porque era destinado aos órfãos, às viúvas, aos pobres e aqueles que tinham algum tipo de enfermidade, tipo os leprosos e outros que eles tinham condição de ir lá e pegar essa lavoura, né, que não foi colhida para o seu consumo próprio, tá certo? Então era uma lei, que é exatamente o que acontece no remanescente. Como eu já falei, alguns chamam isso de doutrina de repescagem. Eu não gosto desse termo, mas como é fácil de entender, então eu estou falando. Doutrina da repescagem. Por quê? Eles acham que haverá uma segunda chance. Não é que haverá uma segunda chance. É que existe uma misericórdia de Deus tão poderosa, tão maravilhosa, por isso que eu sempre falo para você que a graça de Deus ela é injusta. Por que ela é injusta? Imagina que no céu, tanto Daniel como Sadraque, Mesaque, Abidnego e Nabucodonosor estarão diante do Senhor. Por isso que eu estou falando que é injusta, porque a graça de Deus ela é injusta. Aos meus olhos, estou falando segundo a minha aferição, segundo o meu juízo de valor. Não estou falando de ninguém, estou falando de mim mesmo. Como é que eu vou ver Nabucodonosor, o rei Saul, se tiver lá no céu, o rei Miqueias, que pediu perdão depois de fazer tantas atrocidades, né, e tantos outros, né, mas que se converteram ao Senhor. Então estarão lá, no mesmo ambiente. Então, a graça do Senhor ela é injusta, mas é a graça, horas. Esse é o meu Deus, eu não tenho como discutir. Ele é proprietário e eu sou propriedade, então não tem discussão. Então é lógico que haverá os rebuscados pelo fogo, conforme Paulo fala, sempre haverá. Mas isso não é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. São duas coisas diferentes. Então, eu já falei para você, Deus não vai tratar igualmente o justo e o ímpio, não haverá um julgamento onde todos estarão juntos, ímpio e também justo, porque o justo é tratado primeiro, o justo é julgado segundo a recompensa, o galardão de cada um, primeiro, depois os outros, depois do milênio, eu vou falar no milênio daqui a alguns dias, depois do milênio, eles ressuscitarão agora para juízo eterno do Senhor, conforme diz Paulo. A segunda ressurreição se dará depois do milênio, já falei, e é a ressurreição para a vergonha, para a condenação eterna. Quando será a ressurreição? Bom, João capítulo 11, versículo 23 diz assim: declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Versículo 24, Marta falando com Jesus. Eu sei, isso mesmo, Marta falando com Jesus, João capítulo 11. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Mas ela fala de uma coisa na doutrina, nos rudimentos doutrinários do Senhor Jesus, que é um conceito importante. Ela diz aqui, volto a João 11, versículo 24. Veja que Marta era uma pessoa conhecedora da palavra e da doutrina de Jesus. Ela responde assim, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então, a palavra do Senhor mostra que haverá a ressurreição dos justos no último dia. Que dia é esse? Como diz Isaías, no dia da vingança do Senhor. Vingança porque ele vai se vingar? Não, vingança porque ele vai determinar
todo o seu propósito e o cumprimento de toda a sua palavra. E João capítulo 6, eu vou pontuar só os textos, os versículos, você pode ler aí, João capítulo 6, de 40 a 56. Eu só vou pontuar os versículos que são importantes, porque o tempo vai embora. João capítulo 6, versículo 40 diz assim: de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 44 diz também assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 54 diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, a ressurreição dos justos tem um propósito, a ressurreição dos justos estará completamente, já está determinado pelo Senhor, e no último dia esses ressuscitarão, ou melhor dizendo, nós ressuscitaremos com ele. Então, sempre fazer distinção. Esse último dia, que é o dia pleno da plenitude do Senhor e da plenitude dos gentios, presta atenção, é o dia em que a noiva será convocada ou convidada ou recepcionada para as bodas do Cordeiro pelo próprio noivo, tá certo? O que acontecerá após a ressurreição? Que as pessoas perguntam, né, sempre. Então, Lucas capítulo 14, tudo isso que eu estou falando para você é porque me perguntam as coisas, e eu estou juntando todas as perguntas sobre escatologia e estou montando um quadro, né? A ressurreição proporcionará recompensas. Lucas capítulo 14, versículo 14 diz assim, eu vou ler desde o versículo 11, diz assim: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Agora o versículo 14, que é o que interessa, né, para nós aqui nesse estudo. Diz assim: e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então, haverá a ressurreição dos justos, e os justos serão julgados, não agora mais para destruição. Isso é para a segunda ressurreição, é os injustos, tá? Presta atenção para não confundir. As pessoas, quando vão falar de escatologia, misturam um grupo com o outro. Para eu entender literalmente os rudimentos doutrinários de Cristo, eu tenho que fazer essa divisão, didaticamente falando. Então, esses que estarão ressuscitados no dia do Senhor, ou o último dia, como diz lá Jesus em João 6, ou como diz Marta lá em João capítulo 11, o último dia, que dia é esse? Onde aqueles que são justos passarão por uma avaliação do Senhor. Não é para destruição, mas é para recompensa e para galardão. Certo? Então vamos andando. O tempo vai embora, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 diz assim, eu poderia ler os outros textos que são maravilhosos, mas não dá tempo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então é lógico que nós seremos aferidos de alguma maneira, seremos avaliados nos nossos procedimentos, mas não é para a destruição, não é para o julgamento ou o juízo eterno, como diz Paulo, é para a recompensa, é para o galardão.
E após a ressurreição dos ímpios se dará o juízo final. Como eu vou falar do juízo final, eu não vou ler agora, mas o texto é Apocalipse, Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 a 14. Eu não vou ler agora, porque como eu vou falar novamente a respeito, então vou deixar para a próxima etapa, porque não vai dar tempo. Mas uma outra pergunta que fazem, e você precisa saber, porque isso faz parte dos rudimentos da palavra, de escatologia, é o seguinte: como nós seremos na eternidade? Tem um monte de gente falando um monte de coisa, mas o que diz a palavra de como nós seremos na eternidade? Então vamos lá? Esse último tema, dentro do tema de ressurreição, dentro do tema de escatologia, dentro do tema da volta do Senhor Jesus. Vamos lá. O que acontecerá com os nossos corpos? E aí eu respondo, será igual ao corpo do próprio Cristo. Por que nós teremos o corpo igual ao do próprio Cristo? Porque ele é a primícia de tudo. Repete comigo, Jesus é a primícia de tudo. Ou se você quiser no plural, Jesus é as primícias de tudo. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40. Deixa eu pegar aqui. É um texto tão maravilhoso, mas não vai dar tempo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 48, que é mais o que interessa para a gente. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Ou seja, somos descendentes do primeiro Adão? Somos. Então nosso corpo é incorruptível, né? Todos nós, no momento da vida, vamos morrer de alguma enfermidade, né? Eu sempre falo que a última enfermidade o Senhor nunca cura. Ele sempre vai curar todas as outras, mas a última ele não vai curar. Por quê? É aquela enfermidade que o Senhor vai nos chamar, enfim, seja lá o que for, desde uma gripe, uma pandemia, seja lá o que for, porque é o momento do nosso chamado, né? Então, por quê? Somos corruptíveis, como diz Paulo. Então diz aqui, tais também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, ou seja, o outro Adão, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, então diz assim, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Agora eu pergunto para você, você se considera celestial ou você se considera terrenal ou terreno? E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Nada é apenas a reprodução. Não, então vamos lá. Como será o nosso corpo? Nós não seremos apenas a reprodução do caráter de Jesus Cristo. Nós seremos a reprodução ipsis literis do caráter de Jesus Cristo, como também seremos a reprodução da constituição física de Jesus Cristo. Entendeu? Tá certo que alguns falam que todos nós teremos entre 30 e 35 anos. Aí já é demais, porque eu não sei. Tem gente que fala isso também, tem gente, mas eu não vou nessa seara, porque eu não sei. Não é isso que a Bíblia está falando. Ela está falando apenas que teremos o corpo igual de Jesus Cristo. Que corpo é esse? Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor, Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então eu não estou respondendo porque eu acho, porque eu tive uma revelação assim ou acolá. Não, eu estou respondendo dessa maneira, com tanta propriedade, não é porque eu estou falando, é porque a Bíblia está falando. Eu só estou falando o que a Bíblia diz. Então ela diz o seguinte, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Então nós seremos iguais a Jesus
porque não apenas a sua imagem e semelhança de maneira de caráter, mas também de maneira física. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, aquilo era que Paulo estava falando, agora é João. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. Ou seja, nós temos esperança nele, então seremos iguais a ele, assim como ele é puro. Então nós não seremos iguais a ele no sentido apenas etéreo, espiritualmente falando, porque também seremos. Aí você vai falar, mas então eu estou querendo ser igual a Deus? Não. Ele está falando, Jesus ainda, na sua coroa como homem. Jesus, homem. Tá bom? Então, na sua humanidade, nós seremos exatamente iguais a ele. Não apenas no sentido de caráter, mas no sentido físico. E não apenas no sentido de caráter, no sentido físico, mas também a palavra do Senhor fala que nós seremos purificados nele, assim como ele é puro. É por isso que Hebreus fala que quando nós voltarmos com ele, voltaremos sem pecado para o seu governo do milênio, que é uma outra história que daqui a alguns dias a gente vai conversar a respeito. Tá certo? Lucas capítulo 24, versículo 39. Ai, que pena. Bom, mas vamos ler. Diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Versículo 43. E ele comeu na presença deles. Então, esse corpo glorificado, esse corpo incorruptível, viverá exatamente aquilo que foi na origem, o Jardim do Éden. Tá? Se virar no original, então quando Maria Madalena viu Jesus, a Bíblia diz que pensava que ele era o jardineiro. Na verdade, ele é o jardineiro, porque ele é o segundo Adão. Ele é exatamente a constituição perfeita daquele homem eterno, nele, por causa dele e através dele. Terminando, uma das discussões que tem nesse meio é sobre a marca de Jesus. Porque as pessoas falam assim, se ele é o corpo glorificado, a gente vai ler amanhã, ele atravessa paredes, ele está num lado, de repente ele está no outro lado completamente diferente. E por que tem as marcas nas mãos? Essa marca nas mãos era conforme a lei e a tradição hebraica lá do tempo de Moisés, você já percebe isso. Por quê? Porque naquela época não havia cartório e não havia registro, né, de escritura. Então, como que as pessoas elas marcavam e elas, como a gente falava no passado, é o fio do bigode, né? E como numa palavra ou num apalavrado estaria estabelecido aquele negócio? Porque havia uma coisa na antiguidade que não é só do povo judeu, não. Na antiguidade era assim, no tempo dos filisteus, no tempo dos babilônios, que era assim. Quando eu ia comprar uma propriedade tua, eu falava assim, então por tal preço eu estou comprando. Aí eu dava para você o valor, geralmente era em animais, em terras, enfim, em propriedades, e eu dava e você me dava o teu terreno ou a tua propriedade. Como a gente fazia? A gente fazia uma marca. Essa marca você também fazia, colocava um pulso sobre o outro, uma mão sobre a outra, né? E ali estava estabelecido o contrato, a escritura. E ninguém poderia mais
né, discutir ou relativizar ou renegociar, não. Aquilo já estava pronto. E depois daquilo, imediatamente havia o quê? A ceia. Havia o alimentar-se numa mesa para selar aquele contrato que seria para todo sempre. Você entendeu? Então, por que Jesus ele mostra as marcas? E você fala, mas tá vendo uma coisa... Como é que Jesus é totalmente incorruptível e tá as marcas? Porque é a marca do contrato. É a marca da escritura. Isso está lá no passado. Você veja como Deus é completamente matemático. Eu sempre falo isso para você. Matemático que eu digo não é em relação à conta. É matemática em relação aos seus preceitos, aos seus propósitos. Não cai por terra. Tudo tem uma razão. Se eu não entendo, é porque eu não estou entendendo. Mas não é que porque está ali, porque não tem razão. Não, tem uma razão. Quando Jesus mostra aos seus discípulos a sua marca, a sua incorruptibilidade, ela não é maior, por incrível que pareça, do que o seu contrato eterno com o homem, com a humanidade, e para que seja provado no mundo eterno de que ele nos comprou por preço. Entendeu? Então é por isso que existe essa marca, e essa marca existirá no Senhor Jesus para toda a eternidade. E essa marca não é para vergonha dele. Ele tem orgulho. Venham aqui, vejam a minha marca. Glória a Deus. Esse é o meu Senhor, esse é o meu Salvador, esse é o meu libertador, esse é o meu proprietário. Eu tenho o privilégio de ser propriedade desse cara, desse Salvador, desse Senhor, desse resgatador. O que dizer dessas coisas? Glória a Deus, já falei demais. Deixa para amanhã, amanhã a gente conversa mais a respeito, porque é uma grande bênção a palavra de Deus. Ela é poderosa, ela te faz levantar, ela te faz ser curado, restaurado, renovado, restituído, em nome de Jesus. Vamos orar, todos que estão aqui, a Amanda que está aqui, meus pais que estão aqui também, pastora Mara, todos, bispo Antônio, em nome de Jesus, o Senhor esteja sobre a tua vida, também o Márcio, que nós estamos orando, todos que estão passando pela Covid-19, minha tia Alzira, minha tia Rosária, todos, vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Olha, todos os dias eu me sinto feliz, alegre pela palavra do Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa. Não tem como eu ler e não ser tocado pelo Senhor, pela sua palavra e pelos seus propósitos. Pelo simples fato de ler a palavra. É muito bom e é muito importante. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos pela tua palavra. Ela é tão poderosa, ela é tão marcante. Cada detalhe, cada situação, existe um propósito, existe toda uma tradição, uma cultura, tradição no bom sentido, uma cultura no bom sentido, desde a antiguidade, mostrando e demonstrando que a tua palavra, as tuas promessas não caem por terra. É por isso, ó Deus, que nós somos fortalecidos na nossa fé, nós somos alimentados na nossa esperança, e essa constituição se renova a cada dia sobre nós, nos removendo da adversidade, nos removendo da relatividade, ao mesmo tempo nos fundamentando na rocha eterna que é Jesus Cristo. Por isso a ti toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre todos os nossos queridos, todos os teus servos que estão aqui, seus familiares, idosos, avós, tios, marido, esposa, pais, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras. Derrama-te com a tua glória, com a tua proteção, cura, visita órgãos, rins, pâncreas, sangue, circulação sanguínea, células, tireoide, ouvidos, olhos, coração, membros, articulações, nervos, tendões, recebam a vida
receba o mover de vida, o Espírito da ressurreição, se derrame poderosamente sobre a tua vida, sobre os teus queridos, aqueles por quem você ora, intercede. Nós te clamamos pela vida do Márcio. Senhor, derrama-te sobre a vida do Márcio. Toca, visita, cura. Ó Deus, a tia Sede também que está fazendo tratamento e todos os outros. Tua glória, o teu poder, o teu mover se derramando, visitando, curando, tornando saudável, tornando, ó Deus, vivificado no Senhor, nas tuas promessas e na tua palavra. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te, ó Deus, sobre o nosso país. E agora nós te clamamos pelo presidente Bolsonaro, que está, ó Deus, passando por tratamento, teve dores, soluços, enfim, numa região que ele já sofreu cirurgias anteriores. Senhor, cobre o teu servo, porque o Senhor quem o colocou como presidente, então ele foi separado pelo Senhor para isso. Então, cuida dele, a tua visitação, a tua saúde sobre o seu corpo, sobre os diagnósticos, os procedimentos, os médicos, enfim, tua glória, tua unção, teu mover se derrame sobre a sua vida, também sobre o Brasil, toda essa situação, essa pandemia, os enlutados, aqueles que estão em luto, desesperados, impotentes, diante de tanta situação. Senhor, tem misericórdia, cura, visita, liberta o nosso povo, perdoa o nosso pecado como nação, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te com o teu poder, derrama-te com o teu mover, vem com a tua graça, e nós te daremos sempre toda a honra e toda a glória. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, e porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã, fique na paz, uma quinta-feira maravilhosa. Amanhã tem mais, hein? Deus abençoe, fique na paz, tchau, tchau.